Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sou a Carolina, sou diretora pedagógica da Piuí. Hoje a gente vai ter o nosso encontro com a Helena Gueron, que é psicóloga e educadora, e a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com as emoções da criança nessa volta, nesse retorno. Estou vendo se a Helena já está aqui para eu poder convidá-la para o nosso encontro. Helena já está aqui. Helena Gueron. Oi, Carol, Olá, tudo tudo bem? bom? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada, uma alegria para mim participar dessa live com você e a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre essas crianças, sobre esses sentimentos aí que estão confusos nesse período, né? Um prazer. Boa noite para todo mundo. Com certeza. Helena é super parceira aí, a gente se conhece há uns 20 anos, 25 anos talvez, né? E hoje vou passar a palavra para ela, que é uma pessoa super habilitada para falar sobre crianças e emoções. Mas, Ela também trabalha com criança há muitos anos. Foi ela que me levou para essa vida escolar. Então, passando a palavra para você, eu vou aqui acompanhando as perguntinhas, os comentários, e aí qualquer coisa te interrompo para a gente falar. tá ótimo, Carol. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse retorno, né, eu acho que é um tema que já está batendo aí nas portas de todas as escolas, né? A gente precisa planejar com muita cautela, porque a gente precisa pensar em toda a comunidade escolar, né? Assim, quando a gente pensa no retorno, a gente precisa pensar em como que a gente vai acolher os professores, os funcionários, os pais, os alunos, né? Então, precisamos envolver todo mundo para que esse retorno aconteça de uma forma efetiva, né? Assim, e principalmente pensando, né, nesse acolhimento, porque passamos por um período, assim, ainda estamos passando, né, Carol, por um período muito difícil, aonde eu acredito que agora a prioridade é cuidar desses sentimentos. Né? Então, assim, não adianta a gente retornar para a escola sem dar prioridade a um acolhimento, a um projeto psicopedagógico muito bem elaborado, tanto com os alunos quanto com os funcionários, professores, né? Porque pensando nas crianças e até pensando numa aprendizagem, se a gente não acolher, a gente não vai ter nenhuma aprendizagem da forma que a gente acredita, né? Então, eu acho que a gente precisa focar muito nisso, sim. E aí eu acho que o principal que a escola precisa pensar é um espaço para ouvir todas essas pessoas, né? Criar um espaço de escuta e escutar todos os sentimentos que foram, todos os sentimentos dessa quarentena, né? Todas as alegrias, todas as angústias, né? Porque de uma certa forma foi um período muito difícil, muitas pessoas passaram coisas diferentes, né? E eu acho que a escola precisa criar esse espaço para escutar e todo mundo se escutar, né? Quando você pensa nos funcionários, nos professores, quando todos se escutam, você escutar um pouco o que o outro passou, você também se coloca no lugar do outro, né? Você também entende o que foi esse período para outra pessoa e a gente desenvolve também esse sentimento de empatia que eu acho que ficou muito forte nessa quarentena, né? O quanto que a gente precisa cuidar do outro e pensando também nos pais, né? E nos alunos. Então, assim, fortalecer essa comunidade para que essa volta aconteça de uma forma bacana. E aí eu fico pensando assim, né, Carol, quando a gente pensa em crianças tão pequenas, né? Quando a gente pensa em crianças de educação infantil, porque a gente, quando eu falo para criar um espaço, é que no dia a dia os professores vão precisar também com esses alunos criar um espaço de conversa,
né? E aí a gente pensa assim, poxa vida, o que falar com crianças tão pequenas, né? Sobre a quarentena, sobre o Covid, né? E é claro que a gente tem que pensar na faixa etária, né? E essas crianças conversam muito bem, sim, mas é claro que dentro do tema que seja próprio para a idade, né? Então, claro que a gente não vai falar de números de mortes, nada disso, né? Não tem menor sentido e falar das coisas trágicas, mas a gente vai trazer, sim, assuntos da quarentena, e esses assuntos envolvem algumas situações mais tristes, algumas situações mais frustrantes, mas também envolvem situações que foram muito boas, né? Porque as famílias ficaram muito tempo em casa com essas crianças e de certa forma, foi um reencontro, né? Famílias reconhecendo seus filhos, entendendo a dinâmica deles, até na escola, porque tiveram que fazer muitas intervenções com eles, né? Entendendo como é que eles ficavam na escola, como é que era o jeitinho deles de lidar com as atividades e enfim, eu acho que foi um grande período de reencontro, assim, também, né? Pensando também nos afazeres domésticos, que as crianças tiveram que participar da casa, mesmo os menores, né? Tiveram que lidar aí com uma rotina diferente, porque muitos deles tinham ajuda e não puderam ter mais, né? Com funcionários. Então, eu acho que a escola precisa falar disso também. Quais foram os pontos positivos com essas crianças, né? Criar mesmo um espaço de conversa para eles. Eu acho que isso é muito importante, porque eu acredito que a conversa e a verdade com essas crianças são sempre o melhor caminho, no sentido de deixar claro para eles o que está acontecendo, o que foi que a gente viveu e por que a gente viveu, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é realmente esse espaço de conversa no nosso dia a dia, né? E trabalhar com as crianças os medos, as angústias, as frustrações. Crianças da cidade, quando a gente pensa em crianças entre 2 e 6 anos, a gente sabe que tem crianças a gente sabe que é um período de medos, né? Porque assim eles estão crescendo, principalmente 2, 3 anos que eles estão crescendo, estão começando a entender os manejos da vida, estão começando a lidar com as frustrações. Isso causa uma angústia interna neles, né? E eles sentem medo, sim, né? Eu acho que vários pais lidam com isso no dia a dia, crianças com medo de ir para o banheiro sozinho, medo de dormir sozinho, medo do escuro, né? Muitos falam com a gente, poxa vida, vocês estão contando a história de lobo, meu filho está morrendo de medo da bruxa da história, É porque verdade. é um período que eles sentem medo, sim, e eles só aprendem a lidar com esse medo se eles entram em contato, né? Se eles ouvem histórias sobre bruxas, sobre lobos, histórias que a gente fala dos sentimentos. Então acho que a literatura é uma grande aliada nesse sentido, né? O quanto que vai ser importante essas professoras trabalharem com livros e histórias que tragam esses assuntos, né? Fazer um planejamento com atividades, mas sempre trazendo de pano de fundo essa literatura, né? Porque aí eu acho que a gente vai acolher os sentimentos e também conseguir trabalhar questões pedagógicas, né? E eu acho que é aquela velha história, né, Carol, que a gente que trabalha em escola há um tempo sabe muito bem que não conseguimos separar o pedagógico do psicopedagógico, né? Então essa aprendizagem vai ser efetiva se a gente estiver acolhendo os sentimentos, principalmente nesse momento tão difícil. Porque eu acho que agora o medo, eles já passam por essa fase do medo que é normal, nessa fase da educação infantil, só que agora o medo é mais intenso porque é um medo real. Não é o medo só deles, é o medo dos adultos, é uma situação que o mundo está vivendo, né? Então, assim, os pais também estão inseguros. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Então, eu acho que é fazendo um pouco esse paralelo, assim, proporcionar um espaço na escola mesmo com essas crianças que a gente possa falar do assunto
e trazer também de pano de fundo essa literatura, onde a gente possa falar muito sobre os sentimentos, sobre os medos. Eu acho que é um grande facilitador para lidar com essas crianças pequenas, né? Eu fico E aí, pensando, quando você está falando, eu desculpa te interromper, imagino, é uma grande rede, eu acho, né? Assim, que a gente precisa formar aí para poder ouvir essa criança. E eu fico lembrando muito de uma grande amiga que é educadora também, que ela sempre falava isso, né, do avião, da emergência no avião, né? Caem as máscaras, primeiro você bota no adulto, depois você ajuda a criança. Então, assim, acho que a gente precisa todo mundo se ajudar para poder ouvir a criança. Porque a criança dá muitos sinais para a gente, né? Ela manda muitas mensagens. Se a gente parar para ouvir as crianças, a gente vai ver que tem muita coisa nas entrelinhas, né? Muita coisa através das brincadeiras deles. Então, eu acho que esse é um momento assim sobre ouvir a criança. De que forma, né? Assim, é isso que exatamente, você estava falando, é um desafio, porque a criança pequena ela não vai conseguir talvez chegar e dizer exatamente, né, em linhas exatamente. gerais e organizar o que ela está sentindo. Ela vai talvez dizer de várias formas, né? E a gente vai precisar saber fazer essa leitura também. E aí é isso, assim, né? É nisso que eu ia entrar, assim, qual é o espaço, né? Porque quando a gente fala em ouvi-los, as pessoas imaginam, poxa, mas crianças tão pequenas vão sentar ali na roda e vão contar sobre todas as angústias. Não vão contar, né? Porque eles são pequenos e eles nem sabem contar, na verdade, eles nem sabem expressar dessa maneira que nós adultos conseguimos, né? Enfim, então, acho que o que a escola pode proporcionar, né? Então, pensar mesmo em atividades, pensando muito no jogo simbólico, no acolhimento, né? E aí, de novo, eu trago sempre a literatura, em atividades que falem de monstros, que as crianças possam desenhar, expressar seu sentimento de alguma maneira, pensando em atividades de artes plásticas também, né? Tudo isso envolve muito as crianças de uma maneira lúdica, né? E eles conseguem expressar os sentimentos. Então, acho que a escola precisa trazer muito essas atividades, né? Precisa fazer um caminho muito psicopedagógico para que esses alunos se sintam acolhidos e consigam, de uma certa forma, expressar o que eles estão sentindo. Né? É claro que a gente também, crianças pequenas também falam sobre o seu dia a dia, sobre o seu cotidiano, né? E aí quando a gente pensa na rotina de uma criança pequena, quando a professora senta com eles na roda, eles acabam contando coisas que fazem referência a alguma situação, né, que eles viveram, e aí cabe também o professor fazer intervenções para que a criança possa se sentir à vontade para falar, né? Então eu acho que é esse caminho. Pensar muito nessas crianças, em deixar um espaço mesmo para expressão, assim, para eles poderem falar e poderem também se expressar através das atividades que são atividades específicas para a faixa etária, né? Que proporcionam, além de trazer também toda a questão pedagógica, porque é isso, a gente também vai trabalhar um monte de coisa, a gente vai trabalhar linguagem, vai trabalhar artes plásticas, vai trabalhar matemática, mas sempre com um olhar de acolhimento, né? Sempre de uma maneira que a criança se sinta à vontade, se sinta bem participar daquilo, ainda mais depois de ter vivenciado um período tão difícil que foi o período da quarentena, né? Então, e aí a gente pensa assim, né, Carol? Poxa, a gente está pensando, a gente está falando aqui de atividades lúdicas, de atividades acolhedoras, né? O quanto que esses professores vão planejar atividades que têm essa intenção, mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar no lado prático, assim, do dia a dia, quando a gente fala dos protocolos, né? Protocolos de Uhum. saúde, né? A questão da higienização, a questão de segurança, né? A gente fica também pensando assim, poxa, como é que eles vão internalizar todos esses protocolos, né? Porque de uma certa forma eles vão encarar uma nova rotina. E a criança pequena, principalmente, eles precisam muito dessa rotina, né? De chegar na escola, né? Todas as crianças, na verdade, mas falando dos menores, porque eles estão começando a entender esse espaço escola,
né? Então, assim, o sentido de chegar na escola, sentar na roda, de repente fazer uma brincadeira ali com os nomes, ou ver um calendário, e aí conversar um pouquinho sobre os combinados do dia, né? Eles precisam um pouco desse ritual para se sentirem seguros, né? E aí, quando a gente pensa nos protocolos, a gente vai precisar inserir todos esses protocolos no dia a dia deles, né? Aos poucos, porque a gente não consegue de uma hora para outra, a gente precisa construir com eles, né? Eles precisam entender o porquê daquilo e por que que aquilo vai ser importante, né? Então, eu acho que vai ser um processo também, a questão de sentar, de conversar sobre todos os protocolos que vão ter que ser seguidos, assim. Aí eu falo de álcool gel, de distanciamento, de todas essas coisas que a gente precisa ficar atenta, entrar mesmo no dia a dia, como combinados. Eles costumam desenhar todos os combinados, todas as regras, né? Eu acho que eles vão internalizar dessa maneira, entrando mesmo no cotidiano, e mostrando o quanto que aquilo é importante naquele momento, né? Eu acho que é um processo. Eu acho que as crianças estão sentindo muito a falta da vida social deles, né? A gente tende a achar que a criança é uma continuação do pai e mãe, né? Não deixa de ser, mas elas constroem a vidinha social delas muito cedo, desde que elas vão para a escola pela primeira vez, desde que elas estão inseridas num primeiro momento, né? Em alguns pequenos grupos, seja no espaço da natação, seja no balé, seja nas atividades de musicalização, né? De integração que muitos deles fazem parte. Então, de repente, eles ficaram sem tudo isso. Eles sentem falta de um espaço, o espaço é o espaço de aprontar, é o espaço que é só deles. Né? Então, eu acho que essa retomada também vai ser um novo período de adaptação. Né? Assim, depois de seus 5 meses em casa, onde eles ficaram isolados socialmente, sem essa troca que era um ritual, né? Era uma rotina. Então, de repente, você volta para a escola e nessa escola a gente tem novos combinados, né? Que não faziam parte daqueles combinados antigos. Exatamente. Então, tudo novo, né? E acho Tudo que novo, né, então, Carol? a gente reconstruir, né? Porque será por um tempo assim. Não poderemos amanhã voltar e simplesmente voltamos normalmente. Voltaremos com muitas restrições, né? E como que a gente vai ajudar as crianças que são pequenas a perceberem isso, a construir isso? Não, e tudo novo, assim, em vários sentidos, né? Porque, na verdade, é uma readaptação, assim. Eles vão ter grupos menores de crianças, eles vão estar convivendo com menos amigos, né? Adultos também, menos adultos nesse espaço, né? Para poder seguir direitinho o protocolo. Então, assim, adultos de máscaras, né? Muitas coisas que para eles vai ser uma novidade. Por isso que eu digo que a gente não adianta a gente falar que isso vai acontecer, eles vão internalizar tudo isso de uma hora para outra, porque eles precisam passar por essa construção, né? Eles precisam desse dia a dia com os professores, construindo com eles todos esses combinados e sempre com muito afeto, muito cuidado, para que eles internalizem e entendam, né? E a criança pequena, ela é muito concreta, né, Carol? Ela é muito concreta. Então, assim, para ela é um medo que ela não vê, na verdade. Ela não consegue ver. Então, aquilo ali para ela fica muito abstrato mesmo, né? Assim, então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa mesmo, eles precisam mesmo enxergar, né? Tudo que a gente for construir precisa ser feito mesmo. É isso, é construir combinados com desenhos, né? É colar coisas pela sala, todo dia fazer aquilo e mostrar o porquê que aquilo tem que ser feito, né? Ouvir um pouco ouvi-los mesmo no dia a dia, porque provavelmente eles vão ter muitas experiências para falar, porque eles já estão seguindo esses protocolos, porque claro que diferente, né, do que quando eles voltarem para a escola, mas de certa forma eles já saem um pouco, já sabem que precisam se higienizar quando voltar, né? E eu acho que o que é muito importante é que assim, é aquilo que eu falei, a gente sabe que essas crianças, mesmo que não tivesse Covid, a gente já precisaria proporcionar muitas atividades para acolher esses medos, porque eles passam por essa fase sim, né? E agora com o Covid a gente precisa acolher mais, porque não é um medo só deles, é um medo todo mundo está sentindo medo.
Então, eu acho que os adultos precisam, de uma certa forma, passar segurança para essas crianças, né? É claro que os adultos não precisam mentir, dizer que eles estão totalmente seguros, porque eles não estão, acho que ninguém está, né? No sentido de estar resolvido o medo, mas os adultos precisam deixar eles seguros para essa volta quando acontecer, né? Independente de quando acontecer, independentemente de quando acontecer, a gente precisa cuidar dessa conversa com a criança para quando retornar, porque assim eles ficam muito inseguros se eles veem os pais, né, os responsáveis inseguros. Então eles precisam ter uma confirmação, né? Eu acho que é importante uma conversa das famílias, dizendo que a gente vai voltar, que a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas sim, mas a gente confia na escola, a gente sabe que a escola vai tomar todos os cuidados possíveis, né? Então, assim, eu falo assim, pensando muito no período de adaptação. Quando a gente pensa nessas crianças que vão se adaptar, né, que começam a escola e passam pelo período de adaptação, a gente sabe que quando os responsáveis, né, não querem, estão um pouco inseguros de deixá-los na escola, o quanto que essas crianças demoram para se adaptar, né? Porque eles inconscientemente eles pensam, poxa, se a minha mãe tá com medo de me deixar aqui, o que eu vou fazer aqui, né? O que vai ser esse lugar, né? O que vai ser esse lugar? Então eu acho que por mais que os adultos também estejam com medos, ansiedades, é importante ter uma conversa no sentido de uma conversa firme, segura, né? De dizer que eles estão, que assim, a gente está pensando nesse período, nessa volta, mas pensando muito no seu cuidado, pensando muito que vai ser bom para você e que a gente vai cuidar de tudo que for preciso, a escola também, né? Para que as crianças não se sintam inseguras, porque elas vão se sentir. E além disso, além da gente ter que lidar com todas essas questões, a gente tem que lembrar que eles estão se separando de novo desses E responsáveis. depois de um longo período, né, intenso, porque é diferente de você passar um mês de férias, né, que vai para um hotel fazenda, viaja, vai para fora, vai para Disney, né, está junto com a família naquele períodozinho de mês que já está, a rotina já está alterada. Então, imagina depois de 5 meses aqui dentro de casa, né, assim, grudado com esse pai vivendo esses medos. Então, de fato, eu acho também que as famílias não conseguem e nem devem, tá, esconder os medos e a ansiedade da criança. É claro que a gente vai cuidar de que forma que a gente vai passar isso, né? Como é que a gente vai lidar junto. Eu acho que o lidar junto, eu fico pensando muito, Helena, nos grandes processos da criança, e nas grandes conquistas, nas grandes transformações, se a gente pensar assim no desfraude, no desmame, na tirada da chupeta, na alfabetização, né? Assim, no começar a andar, as famílias, a mãe, o pai, o cuidador, a pessoa que está ali, ela está sempre perto, cuidando desse momento e ao mesmo tempo autorizando, né, a criança a viver esse processo com autoria. Então, eu imagino essa volta um pouco parecida com isso. A gente tem que estar perto da criança, apoiar e, ao mesmo tempo, autorizá-la aí, né? Autorizá-la a acreditar e apostar que tem uma parte que é dela também, né? Embora a gente esteja ali do lado, dando a mão, segurando, dá mais um passinho, né? Dá mais uma pedalada, vou soltar a bicicleta, tá aprendendo a andar de bicicleta. Então, são vários processos, né? E que o adulto está ali do lado, dando essa segurança para a criança e, ao mesmo tempo, autorizando ela a passar por isso, né? Faz com que a criança se sinta mais segura, assim. E a criança precisa muito escutar, né, Carol? Porque às vezes eu acho que as famílias ficam um pouco inseguras. Poxa, como é que eu vou falar desse assunto? Ele é tão pequeno para ele entender, mas assim, ele sempre absorve alguma coisa, né? Então, quando você conversa e fala mesmo do seu sentimento, o que você está sentindo, mas quando você fortalece essa criança, é totalmente diferente como é que ela vai lidar com essa situação.
né? Então eu acho que essa conversa precisa ser feita mesmo. Você vai voltar, a gente confia na escola, a gente tá, precisamos todos nós tomarmos todos os cuidados, porque a gente precisa cuidar de todo mundo, né? E eu acho, Carol, que a escola também vai aproveitar esse momento para trabalhar o cuidado coletivo, né? Eu acho que isso é acho que isso é maravilhoso assim para a escola. O que você pode trabalhar para a criança pensar que ela nesse momento as atitudes dela é para cuidar dela e do outro, né? Então é um senso coletivo aí que acho que esse momento está proporcionando para gente, para trabalhar com essas crianças, né? Crianças pequenas que são muito egocêntricas ainda, né? E tem muita dificuldade ainda de enxergar o outro. Eu acho que com essa rotina, com todos esses protocolos que a gente vai ter que seguir, todas essas medidas, eles vão acabar entendendo o sentido, né, disso tudo. Então, acho que é também um grande material para a escola, né? E aí a gente pensa assim, quando a gente pensa na comunidade escolar, assim, a gente pensa em tudo, pensando que a gente não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo, presencial, vamos fazer a maneira híbrida, e a gente fica pensando também nessas crianças, nessas famílias que vão ficar em casa, que não podem voltar. Então a gente também precisa acolher da mesma maneira, né? Porque assim, a gente passou ali, né? Teve o início do ano, aí logo no início do ano tivemos que parar e fomos para a escola remota, que foi um grande desafio, que foi uma nova adaptação, né? Que as famílias se adaptaram e agora a gente vai ter uma outra adaptação, né? Pensando aí nesses dois lados, de quem está em casa e quem vai estar lá presencialmente. E a gente precisa cuidar também, porque não vai ser fácil também para o que está em casa e que estava doido para voltar, que queria ver de certa forma um amigo, né? Mesmo com todas as medidas aí de grupos pequenos, enfim. Então, tem que ser um planejamento muito acolhedor, né? Que a gente possa acolher todos os sentimentos. E acho que quando a gente pensa nos responsáveis, né? Quando a gente fala que é importante eles darem esse tom de segurança para as crianças, isso também precisa partir da escola, né? O quanto que é importante a escola atender essas famílias, conversar, entender um pouco como é que foi esse período, né? Assim como eu falei no início, com os funcionários também, com os professores, para eles se sentirem fortalecidos para passar por essa nova adaptação, né? E essa retomada também traz uma coisa, assim, a possibilidade de estar para a escola. Na semana passada, a gente abriu a escola com horário marcado para as crianças buscarem alguns kits, as crianças bem pequenas, né? Aquilo que você estava falando, como eles são concretos, né? A gente sentiu necessidade de que eles tivessem algum tipo de apoio. Então, a gente montou os kits, a gente foi na escola, preparou os kits e fez uma agenda de horários para eles irem buscar. E as reações foram as mais diversas, né? Eles entraram, a gente tinha a impressão que eles queriam abraçar a escola, né? Eles corriam pela escola e aí olharam o areal. A gente teve um aluno que deitou na areia e ficou olhando para o céu, né? Apreciando o céu e se enrolando naquela areia dele, ali vivendo, que é o hábito que eles têm de fazer isso, né? E quiseram ir na sala, ver as coisas deles. E aí encontraram lá uma tesourinha dessas de cortar massinha, que tinha o nome dele. Essa é minha, eu vou levar um pouquinho para minha casa, quando eu voltar eu trago. Então, quase a tentativa de levar um pouquinho da escola também para casa, né? Assim, e procuram pelos amigos, alguns procuraram, cadê meus amigos? E aí a gente já começou com um cuidado, né? Uma retomada de dizer, olha, os amigos hoje não estão ainda, quando a gente voltar você vai encontrar alguns amigos, outros a gente vai continuar encontrando pela tela, pelo vídeo. E eles não queriam ir embora, né? Então a gente marcou 15 minutos entre uma família e outra, né? Para que tivessem um tempinho ali de pegar o kit e ir embora. E eles não queriam ir embora. Então os pais diziam, agora chega, vamos embora. Eles corriam, fugiam. Tá? Então eu acho que esse vínculo muito positivo que a gente manteve, né? E construiu no meio dessa dificuldade toda também, eu acho que vai ajudar muito nessa retomada, né? Nessa volta aí, desses encontros com cuidado, com muito cuidado, e poder falar sobre.
né? Falar sobre isso, assim, sentar com a criança e construir esse combinado junto, eu acho que é fundamental. Assim, é isso que você está falando de fazer os combinados. As crianças muito pequenas já entendem, né? E as famílias às vezes dão os sinais para a gente. E às vezes a gente acha que não iam servir, não iam surtir efeito, né? Outro dia a gente estava numa reunião de pais, eu vou falar só contar esse casinho e volto. Claro, claro. A gente estava numa reunião de pais, uma mãe indicou um vídeo da Unesco, um vídeo bem curtinho. Eu já tinha assistido o vídeo e me causou pouco impacto. Mas a mãe disse que a criança amou o vídeo, que a partir daquele momento que ela viu o vídeo, ela quis usar máscara. Então a gente disparou o vídeo para todas as famílias, porque é um cuidado a mais, né? A gente tem ouvido aí de todos os órgãos de saúde que é importante o uso da máscara a partir de 2 anos, embora seja uma coisa difícil. A gente vai ter que fazer aquilo que você falou lá da construção, né? Mas um simples vídeo curtinho, uma animaçãozinha boba, né? Que não era nada mais para os meus olhos, encantou as crianças e as famílias estão dizendo que eles não saem de casa mais sem a máscara porque estão falando do vídeo. Então, eu acho que alguns sinais a criança já vai dando e as famílias têm um papel fundamental de trocar isso com a gente, né? E isso ajuda muito nessa sensibilidade dessa retomada. Era Claro. isso que eu queria ilustrar aí com esse videozinho que a gente disparou para as famílias aí. Vou retomar para você. Então, eu vi, eu estou acompanhando, né, a Piuí, e vi esse momento que vocês proporcionaram deles terem um primeiro contato com a escola, né? E eu acho que é exatamente esse caminho, né? Eles são muito concretos, eles precisam da ação, né? Para poderem entender o que vai acontecer, né? Para poderem entender exatamente como vai ser essa adaptação. Então, eles precisam vivenciar de alguma forma. Então, eu acho que esse primeiro contato foi essencial para eles poderem a partir de agora, entenderem que eles vão voltar de uma forma diferente, né? Que eles vão passar por um período de adaptação e que todos vão se adaptar, né, a uma nova realidade. E aí, quando você coloca eles no primeiro contato com a escola, eles estão vendo, né, a escola vazia, a escola não pode ter muita gente, né, totalmente diferente de antes, que tinham várias crianças no pátio. Então eles vão entendendo mesmo o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem exemplos de crianças que quando começou o período de quarentena, os pais precisaram levar eles na porta da escola para mostrar, olha, a escola está fechada. Eles são pequenos, é difícil para eles entenderem o porquê disso tudo, né? A gente precisa conversar, precisa falar, mas a gente precisa muito da ação mesmo, eles se sentirem seguros, né? Então é isso, você deu o exemplo do vídeo que eles viram, o quanto que faz diferença algo tão concreto, né? Que eles internalizam de uma outra maneira. E aí, assim, a gente está falando da educação infantil, né, Carol? Mas é quando a gente fala de crianças de Fundamental 1 também, né? Também são pequenos, também vão precisar de todas essas ações do dia a dia mesmo para poderem internalizar todo esse processo, né? Porque, assim, quando essa fase, né, de 2 a 6 anos, no período lá de 3 anos que eles ficam sentem muito medo. Isso vai acontecer de novo quando eles ficam mais velhos, mas aí com uma outra dimensão, porque eles sentem medo, porque eles começam a entender mesmo o significado da morte, enfim, começam a entender o sentido da vida, né? E aí eles também ficam com medo. Então, assim, as fases elas voltam, né? E a escola precisa sempre pensar em como trabalhar isso com cada faixa etária, né? E aí eu acho que é isso, a gente precisa mesmo intensificar esse planejamento, dotado de muito afeto, né? Acolhendo todos esses sentimentos, falando também das coisas boas, né? De tudo que foi, porque a gente sabe que é isso que eu falei no início, que algumas famílias se reencontraram, algumas famílias ficaram muito tempo juntas, né? O quanto que isso foi importante também, e com certeza eles vão poder contar experiências diferentes, né? Quando a gente fala do próprio jogo simbólico, né, que eles representam aí atitudes do dia a dia, né, que eles representam coisas
que eles vivenciam em casa, né? Um ótimo espaço que vivenciaram e cabe também aos adultos, aos professores, fazerem intervenções nesse momento, né? Eu É. acho que isso é essencial. E eles contam, né, as coisas que eles estão conseguindo fazer, que eles estão vivenciando. Eu não sei se fui eu que travei aqui, Helena, ou se foi você. Vocês estão ouvindo a Helena ainda? Não. Helena, foi. Eu não sei se fui eu que travei ou se foi você. Alguém deu um... Não, para mim você travou, mas eu não sei se eu travei para você. Você travou para mim, então travamos as duas. É, Mas eu estava dizendo que... o que eu estava dizendo? Que as crianças... a gente perdeu, né? Fiquei preocupada aqui que você tinha travado ou eu. E aí, voltamos? Voltamos. Agora acho que está tudo bem. Acho que agora estamos todas conectadas perfeitamente. E eu estava falando que eles contam bastante o que eles viveram, né? Assim, eu estou voltando às atividades no consultório e hoje meu paciente chegou pela primeira vez, uma criança pequena também, e aí começou a falar sobre o cachorro que ele tinha ganhado, como ele estava feliz com o cachorro, de algumas coisas que ele vivenciou. Então, acho que é isso, né? Assim, eles vão falar sobre isso, né? É a criança pequena, a criança de 3 anos, ela tem medo. É isso que você está dizendo, é uma característica da idade, né? Eles terão medo de outras coisas, esse medo vai vir junto também com todos esses medos frente ao momento que a gente está vivendo. A Helena travou? Só a Helena ou fui eu? Helena? Oi, Carol, perdi um pouquinho. Você congelou para mim um pouquinho. Acho que eu perdi um pouco da sua fala. A Fernanda, vou falar um pouquinho aqui que a Fernanda Gomes está pedindo para a gente falar sobre a insegurança das famílias. Né? Eu acho que a gente falou um pouquinho lá no começo, e eu acho que ouvir um pouco as famílias também, aquilo que elas estão precisando, né? O que elas estão demandando. Então, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, assim, do acolhimento com as famílias, né? De como acolher as famílias nesse momento, eu acho que o seu vídeo está dando uma congelada, Helena. Só a Helena. Tem gente que está dizendo que só a Helena travou e tem gente dizendo que está tudo ok. Estou sem saber. Para mim, você está dando uma travada aqui. Isso com muita intensidade. Então, algumas famílias falam: Poxa, meu filho não quer nem sair. Quando ele sai, desce, ele volta, fica muito preocupado, né? Então, a gente realmente vai precisar cuidar disso tudo, porque eu acho que vão ter crianças que vão ter dificuldade mesmo, até que mesmo que a família escolha voltar, eles vão ter dificuldade para esse retorno, no sentido de adaptação mesmo, né? Então eu acho que o essencial é a escola vai acolher da maneira que a gente já falou, né? E acho que o princípio básico é essa família tentar passar um mínimo de segurança para essas crianças, se elas escolherem que eles retornem, né? Porque se eles não sentirem segurança na família, realmente eles não vão conseguir retornar, né? Eles precisam dessa autorização que você falou no início, né? Como tudo, como todas as fases que eles passam, desfraude, adaptação na escola, agora é uma fase muito mais complicada, porque não é uma fase normal do desenvolvimento, é um momento atípico que todos nós estamos vivendo, que o mundo está passando, né? Então, assim, talvez os adultos precisem mais ainda passar essa segurança, né? E acho que sempre conversar muito, ser muito claro com a escolha, assim, aquilo que eu falei no início, a gente escolheu voltar, a gente confia na escola, a escola está seguindo todas as medidas de segurança, todos os protocolos, você vai ficar bem, né? Eu acho que a criança precisa se sentir autorizada, né? Então,
Eu acho que é isso, acho que é realmente passar segurança. Eles precisam primeiro da segurança das referências, de segurança das referências, né, Carol? Eu acho que os responsáveis, as É. famílias, são as principais referências da vida deles. Então, eles precisam sentir essa autorização e essa segurança para que eles fiquem fortalecidos para voltar. Né? E eu acho que a gente vai precisar ajudar, assim, né? Eu acho que a escola vai precisar ajudar essas famílias, porque também não é fácil para as famílias passar tanta segurança para essas crianças, porque elas também não estão tão seguras, né? Então, acho que a gente vai precisar ajudar mesmo com atendimentos, com conversas, né? A gente sabe que quando eu falo que tudo isso vai ser um processo, a gente já vai começar esse processo antes mesmo de voltar. Na escola remota, a gente já vai proporcionar atividades e conversas para que eles possam para que eles, né, aos poucos, possam se sentir mais fortalecidos. Então, é um processo longo mesmo, não é? Isso não vai acontecer no dia que a gente voltar. Isso já está acontecendo, na verdade, né? O quanto que a gente precisa, que a gente vai precisar falar sobre isso ainda nos encontros remotos, né? As professoras proporcionar conversas enfim, trazer toda essa comunidade escolar para perto, né? Para que todos possam se sentir fortalecidos para esse retorno, né? Eu acho que também trazer coisas positivas, né? Assim, lembrar de momentos bons da escola, né? Isso também ajuda muito a criança. Olha, a gente vai lá, você vai encontrar seus amigos. Agora a gente vai ficar menos tempo na escola, não é o dia inteiro, mas vai ser muito legal. Você vai poder brincar, vai poder correr, né? E as orientações que devem ser ditas, né? Das mãos, da máscara, daquelas crianças, e trazer como uma coisa positiva, retorno como positivo, né? Olha, a gente vai voltar, talvez a gente tenha que depois dar um tempo e não ir por um tempo, porque a gente não sabe também como será o cenário. Então, assim, já ir conversando com a criança, caso a gente precise parar novamente, caso a criança ficar em casa, né? Combinar com ela os cuidados. Lá na Piuí a gente está tendo uma preocupação de preparar a entrada. Então, fez umas pegadinhas no chão de bichos diferentes, fez um caminho. Então, assim, entrar de uma forma lúdica também nessa escola, né? Assim, aqui não pode, aqui pode. Então, vai tentando de fazer um caminho, dando pulinhos por ali. Então, eu acho que trazer também de uma forma positiva esse espaço, né, é importante, assim, de lembrar esse espaço com esse vínculo afetivo que eles já criaram com o espaço. Claro. E olha, Carol, vou te falar uma coisa assim que, né, eu trabalho em escola há um tempão, né? A gente teve aí uma trajetória juntas. A gente sabe o quanto que essas crianças nos surpreendem, né? Eles assim, eles têm uma capacidade de se reinventar que é absurda, né? Então, assim, eu acho que respondendo um pouco a pergunta da Fernanda, quando a gente começar mesmo com esse esquema, né, híbrido, e aí a gente pode passar por diversas situações de voltar e depois ter que voltar para casa de novo, mas assim, eu tenho certeza que as crianças vão entrar nessa rotina e elas vão começar a reinventar essa rotina, e aí eu falo de tudo. Elas vão começar, claro, com a ajuda da professora, mas assim, a pensar em brincadeiras que sejam mais adequadas, né, brincadeiras de repente que não precisem de muito toque, né? Assim, acho que as professoras vão pensar em uma lista de brincadeiras com essas crianças, com certeza de uma forma muito lúdica e muito prazerosa. E aí eles vão nos surpreender, você pode acreditar, porque as ideias e tudo que eles falam faz com que a gente pense numa nova rotina, né? Então, assim, a gente está aqui conversando e já trazendo várias estratégias que a gente já sabe que vamos ter que ter mesmo para cuidar de todo mundo, mas eu acho que a gente vai entender mesmo essa rotina no nosso dia a dia, né? E eles vão com certeza trazer de várias estratégias que vai fazer toda a diferença, né? Porque eles são muito especiais, né? Eles fazem toda a diferença. Como entraram na aula remota aí, né? No ensino remoto, como eles se adaptaram a esse ensino, né? Como isso faz parte da rotina deles hoje, é impressionante. Eu concordo com você, Helena, muito bem
lembrado que eles vão se adaptar, né, com muito mais facilidade do que a gente. Do que Né? a gente Acho que pensa. com apoio, né, com suporte, todo mundo nessa rede de acolhimento, né, de cuidados, eu acho que vai ajudar muito aí. E a saudade que eles estão sentindo, né? Do espaço deles, do lugarzinho deles, dos amigos deles, daquilo que é proposto para eles, né? Assim, É, então, eu acho que isso também vai ser super importante. Aí você está falando. e a escola, né, Carol, assim, eu sempre converso muito isso com as famílias, né? A escola é o único lugar que a criança fica sozinha, no sentido assim, é o espaço dela, né? Então, assim, algumas famílias falam muito assim, poxa, ele chega em casa e não me conta nada da escola. Eu pergunto as coisas, o que você fez hoje? Ah, lanchei, né? As crianças têm muito esse costume. E aí eu sempre falo com as famílias, porque às vezes eles não querem dividir, não. É o único espaço que é só deles, né? Que eles estão vivenciando as experiências deles, né? Sem a intervenção da família. Então, assim, a gente viu muito isso com a escola remota, né? Agora eles entram no quarto e pedem para os responsáveis saírem, às vezes, porque ele quer ficar ali na interação com a professora. Então, assim, o quanto que eles estão sentindo falta desse momento único, né? Que é um momento que eles ficam sozinhos e que eles têm muitas coisas para contar, mas nem sempre através de uma cobrança do adulto perguntando, né? Eu sempre falo, espera, às vezes eles vão passar na rua, vão ver alguma coisa, vão lembrar de alguma aula que eles tiveram, e aí eles vão contar para você da escola de uma maneira natural, né? Porque eles precisam desse espaço. Então, isso está fazendo muita diferença na vidinha deles. A gente está com o ensino remoto, acho que de uma certa forma a gente conseguiu adaptar, né, e fazer com que eles tivessem um mínimo de rotina, né, isso emocionalmente foi muito importante para essas crianças, né, e agora com a volta, acho que eles vão resgatar algumas coisas que eles sentiram muita falta nesse período, né? Mas claro que uma nova adaptação, eles vão se reinventar, como eles se reinventaram na escola remota, né? Exatamente. Eles e todos nós, né, Carol? Todos nós da comunidade escolar, Exatamente. os Vida, né? professores também aí com um novo desafio, né? É. Eu E acho tem que é uma, isso. uma, uma coisa que a gente também estava conversando, né, Helena, antes da live, quando a gente estava se preparando aí, trocando um pouco, é que você falou também bastante, que é sobre a literatura, e eu acho que esse também é um momento importante das famílias terem um tempinho com a criança, seja de noite, seja num momento mais tranquilo, né? Assim, sem nenhuma pressão, sem nenhuma obrigação, mas naquela hora de contar uma história, a história da noite, né? Assim, escolher alguns livros que tragam temas que as crianças tenham medo, que não necessariamente seja o medo do Covid, né? Porque as crianças não necessariamente estão preparadas também para falar sobre isso. Mas quando a gente traz uma história, um livro de literatura de qualidade, a gente vai encaminhar para as famílias aí da Piuí essa lista que a gente fez, né? A Helena compartilhou alguns livros, a gente somou alguns outros. Contar essas histórias é importante, a criança, no final, ela pega o gancho, né? Assim, na verdade, pega aquilo ali que você leu, que não está relacionado com o momento, mas que está relacionado a qualquer outro sentimento, né? Que esteja voltado para o medo, ou da ansiedade, ou da dúvida. E ela traz isso como, mas eu estou com medo de sair, pegar o coronavírus. Você não precisa ter um livro de autoajuda sobre o coronavírus. Não, muito pelo Então, contrário, né, Carol? exatamente. Então, eu acho que isso é um outro fator importante que eu acho que as famílias vão poder ajudar, né? Vamos ler uma história, e a criança vai trazendo aqueles assuntos e a gente vai podendo administrar isso junto com as famílias também, né? Aquilo que está angustiando. E eu acho que isso é um ponto bem importante que você tá trazendo, porque assim, quando a gente fala da literatura, ele não precisa vir e não deve vir como um livro de autoajuda, muito pelo contrário, né? Eu acho que as crianças elas vão conseguir elaborar todos esses medos, as angústias, porque ela está lidando com aquilo ali no livro de uma maneira lúdica, ela está vivenciando algumas coisas, né? E o livro traz muitas vezes um cenário do dia a dia delas que elas se identificam, né? Eu acho que esse é o ponto forte de alguns livros que trazem esses temas, né? E assim, a criança
é o que você falou, eles não vão falar sobre exatamente qual é o medo e quais são as angústias, né? Eles precisam elaborar isso de uma outra forma. E é através das histórias, é através das brincadeiras que eles elaboram, né? Assim, ouvindo histórias, ali no jogo simbólico, né? Tem as histórias que trabalham os sentimentos são muito bacanas porque eles lidam com diversos sentimentos, com a raiva, né, com alegria. Então, eu acho que é isso. Assim, a literatura é um grande aliado, acho que é essencial mesmo. Sempre que puder, ler em casa, né, deixar a criança escolher, trazer ali algumas opções para a criança. Né? Eu acho que a gente também precisa falar um pouquinho dessa necessidade, né? É muito importante a criança sentir medo durante a história, isso não é ruim. Né? As crianças que sentem medo do lobo, que sentem medo da bruxa, elas precisam disso para poder elaborar todos esses sentimentos, né? É aquilo, eles precisam ter contato com esses sentimentos, senão elas não vão elaborar. Então, muitas vezes isso parece assustador, né? Às vezes a criança, eu sonhei com um lobo, mas dessa maneira que eles estão elaborando, né? Então, eu acho que a literatura salva, né, Carol? Ela é um fator assim essencial para o dia a dia deles. Acho que é sempre muito bom a gente oferecer listas de livros para as famílias, que isso ajuda Bons bastante. livros, né? Bons livros. Bons livros, claro. Eu acho que uma outra coisa aí, a gente está chegando no. Estou vendo aqui a hora que eu fico sempre com medo de ser cortada e interrompida. A É. gente ainda tem 9 minutinhos, 10 minutinhos, e uma coisa que a gente acho que tem trabalhado na Piuí, que eu acho que tem ajudado bastante, é ir construindo com as famílias, né? Esse processo de retomada. Então, assim, ter um espaço de construção juntos, que as famílias devolvem aquilo que elas estão percebendo, e acolher essas famílias, os atendimentos que a gente faz pelo telefone mesmo, que agora a gente está fora, ou uma chamada aí pelo Zoom, chamada de vídeo, que a família às vezes divide um momento que a criança está passando e a gente poder falar junto sobre isso, eu acho que também tem ajudado bastante para que essas famílias se sintam seguras para essa Claro. volta. Né? Então, assim, a escuta da escola para as famílias, assim como a escuta das famílias para as crianças, é fundamental, né? Assim, para a gente construir isso juntos e sentir todo mundo acolhido nessa volta, né? Quais serão E os eu acho que procedimentos, né? Que deixam as famílias mais seguras também. Não, e a gente precisa, né, Carol, cada vez mais criar esses espaços de escuta, principalmente nesse momento. E aí a gente pode pensar em espaços coletivos, a gente pode pensar em espaços, porque muitas vezes a gente precisa acolher mesmo aquele sentimento individual, às vezes até porque uma família passou por uma situação mais específica durante esse período, né? E a gente precisa ouvir a história, né? A escola precisa sempre, é muito importante isso para a escola, ouvir a história dos alunos, né? Para poder pensar, a gente só pode pensar nesse retorno depois que a gente escutar mesmo, né? Porque a gente precisa pensar em tudo isso que eles passaram e todas as formas que a gente vai ter de acolher e quem que a gente vai precisar ter um atendimento mais específico, um olhar mais individual, né? Então acho que é isso, esse espaço de conversa é essencial. A escola sempre precisa ter, principalmente agora, nesse momento, né? O que a gente pode criar como um espaço de conversa coletivo, individual, enfim, priorizando essas conversas para que a gente volte fortalecidos, né? Porque é isso, a gente já costuma fazer muitas conversas. Agora, mais do que nunca, a gente tem que é, colocar um holofote aí, né? Eu brinco com as mães da Piuí que a gente nunca esteve tão longe e tão perto. Porque como Isso, a gente exatamente. está vivendo ali na porta todo dia, a gente tem estreitado os laços nos telefonemas, nas reuniões, nesses encontros online, né? Então, e sem contar que a gente entrou um pouco na casa de todo mundo, né? Então, de vez em quando, tem uma amiga também que é educadora, que é coordenadora, que ela diz que às vezes ela está lá assistindo a aula e a criança some da aula.
E aí, no que a criança some da aula, a gente pensa, ai meu Deus, onde será que ela foi? Será que ela está correndo algum perigo? Liga para a mãe e pergunta, tá tudo bem? Tá aí com você? Então, a gente, de É, certa forma, foi estreitando esses laços também, assim, até de intimidade, né, dessa troca. claro. Falar desses ganhos aí que você trouxe no começo da conversa, né? Assim, o que que se ganhou, porque a gente não pode pensar só no que a gente perdeu, mas no que se ganhou também, acho que isso foi um ganho, né? As escolas e as famílias ficaram muito parceiras. Eu tenho percebido isso também, assim. E a Simone até colocou aqui, né? Nossa querida amiga Simone colocou aqui, vocês também estão se reinventando. É exatamente isso que você falou, né, Carol? O quanto que a gente, nós como equipe, né, assim, das escolas, a gente está se reinventando. E acho que tudo isso que aconteceu aproximou muito as famílias da escola, né? No sentido, assim, de quanto que eles entenderam o papel desse professor, né? O quanto que o professor é essencial na vida desses alunos, né? Então, acho que essa aproximação foi um ponto muito positivo para a Uhum. gente, né? E que os professores se reinventaram, eu acho que justamente porque eles acreditam nessa educação com afeto, né? Então, assim, o que eles puderam fazer dentro dessa situação com a escola remota, mas sem deixar perder isso que a gente acredita, né? Aprendizagem com afeto. Exatamente. Então, eu acho que isso foi muito importante. E acho também que a gente só chegou até aqui, só conseguiu. A gente, de uma certa forma, só conseguiu se reinventar porque a gente teve a parceria, né? Nós, como escola, todas as equipes, né? E também com as famílias. As famílias foram muito parceiras e a escuta foi muito importante. A gente entendeu o que estava funcionando, o que não estava, o que a gente precisava melhorar, né? E agora com esse retorno é exatamente isso que você falou. A gente vai precisar escutar sim, né? De novo para ver o que está funcionando, o que a gente tem que modificar aqui, modificar ali, né? Eu acho que com a parceria tudo vai acontecer da melhor forma possível, com certeza. Helena, eu tenho certeza também. Eu acho que é uma nova etapa dessa fase aí, desse momento que a gente está vivendo louco, né? E a gente viveu o primeiro momento do susto ali, o que a gente faz com essas crianças, e as crianças ali no caminho, né? Eu costumo dizer assim, o cachorrinho que caiu da mudança, tá todo mundo correndo para se organizar, o que vai acontecer comigo, né? E rapidamente a gente deu um jeito aí de acolher essas crianças e algumas participam bastante, outras que têm um pouco mais de dificuldade. Isso também é um cuidado que a gente precisou também ter um olhar muito individualizado, se a gente já se preocupava com isso. A gente hoje Claro. está se preocupando mais ainda, porque cada família está vivendo de uma forma. Eu acho que essa retomada vai ser um pouco assim, né? Com esse olhar cuidadoso, individualizado, que algumas crianças também vão precisar de adaptação, né? A gente Sim, vai precisar cuidar dessa adaptação e dar um colo, como é que é esse colo, né? E foi muito bom ter você aqui. Eu estou preocupada porque eu fico vendo a hora passar e faltam 3 minutos para acabar. foi ótimo, E Carol. foi Adorei assim, conversar né? sobre isso tudo. E foi um prazer enorme ouvir você. Eu não tenho nenhuma pergunta, só tenho milhões de elogios aqui para você. Todo mundo dizendo, né, o quanto você é querida, que foi muito bom. E a sua Que bom. irmã está mandando 1000 corações aqui para você. Que bom. Várias Então, pessoas queridas, né? A gente vai falando, não consegue ver muito, né? Porque vai subindo, enfim, mas conseguir ver várias pessoas queridas aí, parceiras, educadoras, né? Que passaram por todo esse momento aí com a gente, estão firmes e fortes, né, Carol, para uma nova etapa. nova etapa. E vamos juntas, né? Vamos Queria te juntas. Foi um agradecer enorme muito prazer. aí. Muito Foi muito obrigada. bom. Adorei que a gente possa conversar de novo, porque ainda vamos ter muito o que conversar. Pode acreditar. Obrigada, Então tá. obrigada a todos aí que estiveram presentes. A gente sabe que está uma loucura a vida de todo mundo. Então, para quem estava aqui prestigiando esse encontro, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Helena, minha amiga querida, um beijo enorme. Adorei estar com você. Obrigada pelas suas Um palavras. beijo. Um beijo, gente. Boa noite. Obrigada aí pela parceria. Beijo grande. Tchau, Carol. Adorei. Tchau, beijo. Beijo, querida.
Beijo.